Seja o nome do Senhor. Graças a Deus, boa noite. Graça, vida e paz a todos. Pode se assentar em nome de Jesus. O Senhor seja louvado nessa noite que estamos aqui juntamente com Ele. Deus opera nesse lugar, o Espírito do Senhor está aqui. Nós cremos nisso. E Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E eu escolhi esses cânticos, em especial este, porque ela está descrita naquilo que eu vou falar, naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Pedi para você sentar, porque eu quero ler um texto da palavra, ele é meio longo, mas se faz necessário para eu fazer uma introdução à mensagem. Está em Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1. Louvado seja Deus. Se eu tivesse que colocar um título hoje na mensagem, seria como enxergar Deus no meio de uma tragédia. Então, ouça o que Gênesis narra sobre as primeiras coisas. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E assim foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi assim a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes dos mares, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, elas vos serão por mantimento. Todo animal da terra, toda ave dos céus, réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Amém? Você já tinha lido tudo isso? Já? Como falei no começo, o título dessa mensagem de hoje, como enxergar Deus no meio de uma tragédia. A gente tem visto nesses últimos dias, né? E eu acho importante comentar isso e trazer algumas reflexões para a igreja de tudo que o mundo tem visto. Não só aqui no Brasil, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, em especial, mas em outros lugares do planeta também essas coisas também estão acontecendo. Não é só aqui. No mesmos dias que estava acontecendo, na Índia teve uma enchente que matou 300 pessoas. E assim está indo as coisas, assim estão indo as coisas. Por que eu li este texto de Gênesis capítulo 1 e capítulo 1 até o versículo 31, ele é comprido, para pensar com você assim hoje: existe algum defeito no capítulo 1 de Gênesis? A gente consegue encontrar algum defeito na criação? A gente consegue encontrar alguma coisa que a gente possa dizer: puxa vida, disso Deus podia ter feito diferente? Quando a gente lê o capítulo 1 da Bíblia, aqui, Gênesis capítulo 1, você vê o poder que Deus tem, a autoridade que Deus tem e a condição de perfeição que Deus tem. Deus criou tudo perfeito, inclusive nós, inclusive o homem. E aqui está narrando os 6 dias que Deus trabalhou para fazer tudo que a gente sabe. Tudo que a gente sabe está aqui. Quando Deus fala, fez um lumiar para governar durante o dia, é o sol. Fez um lumiar para governar durante a noite, é a lua. São coisas perfeitas, tudo no seu ponto, tudo na sua coerência. Não tem nada de errado, não tem nada imperfeito. A gente não consegue estar ali vendo se você pode esmiuçar aquilo ali, todo esse texto, que você não vai achar nenhuma imperfeição, porque o nosso Deus é perfeito. Ele é Senhor de todas as coisas. Mas a pergunta é: por que coisas acontecem como nós temos visto? E eu creio que a igreja tem um papel nisso, e a igreja precisa saber disso, porque isso tudo está escrito. E a gente precisa entender o que está acontecendo, para que a gente consiga viver de uma maneira, não digo diferente, mas de uma maneira com que a gente compreenda as coisas. Primeiro, não se assuste com elas. Primeiro, não condene elas. Perguntas e circunstâncias que eu tenho visto, principalmente nessa abençoada internet. O que está acontecendo hoje próximo daqui? Nós estamos vendo guerra política envolvida, nós estamos vendo guerra de vaidades, guerra de egos,
guerra de satisfações, guerra de ilustrações. Pode ver. Analisando algo, eu já escutei, porque aconteceu lá, porque lá tem muito isso, tem muito aquilo, lá eles adoram mais o diabo do que adoram a Deus. Né? Tem muitas coisas que surgem nessas horas. Tem muitas pessoas provavelmente perguntando onde está Deus, porque vimos igrejas inundadas. Ontem ali embaixo provavelmente entrou água ali na salinha das crianças, não fez nada, mas entrou água. As mesinhas dela já estufou, mas isso não é nada. Perto de cenas que nós vimos, as cadeiras todas revoltas. Igrejas que louvam o Senhor, igrejas que nem a nossa aqui. Pessoas sérias, pastores estão lá. E a pergunta é, por que essas coisas acontecem? E muitas pessoas estão perguntando, onde está Deus nisso? E o inimigo tem usado muito isso para desfazer a ação de Deus em todas as coisas. Até mesmo reivindicar essas coisas para Ele. E a igreja precisa estar ciente de que tudo que Deus fez nesta terra é perfeito, ou era perfeito. A gente vê aqui tudo no seu ponto, tudo no seu lugar. E o que diz ali? Qual que era a função do homem até o versículo 31, pelo que eu leio aqui? Ele tinha que dominar sobre todas as coisas que Deus fez. Deus fez tudo. Os animais, os peixes, está tudo escrito. E o que ele diz quando ele forma o homem? O homem vai dominar tudo isso. O homem vai dominar os répteis, vai dominar as aves, vai dominar os mares, vai dominar tudo. Deus diz isso até aqui. Então a perfeição é tamanha de que esses dias eu só por uma questão de ilustração, eu não sabia o que era uma aurora boreal. Né? Eu sabia que era aquelas raiozinho verde que dá lá nos polos, mas não sabia o que era aquilo. Por que aquilo acontece? Um dia eu estava olhando e falei, vou pesquisar aqui. E aquilo ali são partículas do Sol, que se desprendem do Sol, navegam pelo espaço, e quando elas chegam próximo da Terra, elas são atraídas pelos polos magnéticos da Terra. Por isso você não vê isso aqui. Você só vê no Polo Sul ou no Polo Norte, porque o polo magnético da Terra está lá, atrai essas partículas. Quando eles entram na atmosfera, é uma força tão grande que eles viram energia de bilhões de bombas atômicas. E aí as pessoas veem tudo aquilo esverdeado lá. As pessoas pagam para ir lá ver. Então, quando você olha para essas coisas, você vê que perfeição que Deus criou as coisas. E por que tragédias acontecem? Por que coisas difíceis de nós enfrentarmos? Por que doenças vêm? E as pessoas perguntam para Deus isso toda hora. Aonde Deus estava quando a igreja, a Assembleia de Deus, lá de Canoas, foi invadida pelas águas? Tem muitas pessoas que estão perguntando isso hoje. Ou sendo induzidas a perguntar, a querer saber. E aonde que a gente vai receber a resposta de todas as coisas que nós cristãos, baseados numa fonte de fé única, nós vamos entender isso, nós vamos compreender isso na Bíblia. Nós temos que buscar isso, essas respostas na Bíblia. E nós precisamos compreender como enxergar Deus no meio de uma tragédia como essa, ou no meio de uma enfermidade, ou no meio de uma enfermidade mortal, no meio de um câncer, no meio de uma esclerose lateral, que nem o meu sobrinho está. E muitas vezes que nós já conversamos, ele me perguntou muitas vezes por quê? Por que comigo? E a gente vê que a Bíblia começa nos narrando uma perfeição. O problema é que ela não termina no capítulo 1. Ela não só tem Gênesis 1:1.
ela tem Gênesis 2, ela tem Gênesis 3. E quando a gente passa, Gênesis 2 é uma descrição de tudo como Deus fez o homem, como era o jardim, como era a perfeição de que tudo estava lá, mas quando a gente chega no capítulo 3, o que acontece? A gente vê tudo aquilo de perfeito que Deus fez, tudo aquilo que Deus tinha elaborado como plano, tudo aquilo que Deus tinha colocado sobre a face desta terra e sobre esse universo que a gente conhece. A gente não conhece tudo. A ciência ainda está limitada, vai até um certo ponto. Não chega onde... Ele é infinito que nem Deus, igual Deus, é infinito, é insondável. E aí a gente pega e vê no capítulo 3 que entra o pecado no mundo. Que entra o pecado através de Adão e Eva. E veja o que acontece quando Deus dá uma sentença, porque tudo aquilo que Ele criou perfeito, naquele momento, estava entrando uma crise ali. E a gente pode chamar de uma tragédia espiritual. No capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 13, aliás, do 14, Deus dá uma sentença sobre os 3 personagens que estão envolvidos no pecado: a serpente, Eva e Adão. E é nessa ordem. Veja o que Deus diz aqui. Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Falou isso para a serpente. Para ele falar isso, provavelmente ela tinha alguma forma de locomoção diferente do que é hoje. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente, e esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Jesus Cristo já está posto na história. E a mulher, falando com Eva, disse: eu vou multiplicar grandemente a tua dor e a tua conceição, o teu parto. Você terá dor, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E aí vem a sentença sobre Adão, que era o personagem mais importante ali, não em forma de nota, mas Deus deixa para falar com Adão aquilo que ele já tinha ponderado com ele antes disso tudo acontecer. Então disse a Adão: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, ouça isso, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O que Deus tinha falado ali um pouquinho antes? Vão ter sementes, as árvores vão dar seus frutos, vocês vão se alimentar de tudo que tem aqui, você vai ver que tudo vai cair no chão, vai prosperar, e vocês vão ser alimentados e tudo isso. E aí no versículo 18, o que Deus faz surgir ali já em cima de todo esse caos? Espinhos e cardos também vai ser produzido. E você comerá as ervas do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra. Ou seja, você vai ter que morrer agora, porque dela você foste tomado, porquanto és pó, e ao pó você vai tornar. Então vejam que eu quero dar essa introdução da perfeição de Deus, do que Deus criou perfeito, da condição do que aconteceu a partir do momento em que o homem pecou. E aqui está claro, Deus falando: você não comerá mais dela, a terra que você está pisando agora, ela é amaldiçoada por causa do pecado.
E aí eles saem daquele lugar e começa a história do gênero humano sobre uma terra amaldiçoada. Sobre uma terra onde o Espírito de Deus já não estava mais habitando, Deus já não falava mais com Adão todos os dias, Deus não tinha mais como fazer isso, porque havia separação entre o homem e Deus, e entre esta terra e Deus. No capítulo 4 a gente vê o primeiro homicídio, Caim matando Abel. No capítulo 6 de Gênesis, o que acontece? No capítulo 6 de Gênesis, a humanidade toda, que do capítulo 4 ao capítulo 6, se resume a 8 pessoas. Porque já no capítulo 6 de Gênesis, ocorre o dilúvio. Morre todo, porque Deus fala ali, Noé, eu vou deixar você e a tua esposa, teus 3 filhos e as tuas 3 noras. E tudo acontece dessa mesma maneira que a gente está vendo ali. As águas sobem. E as pessoas morrem. Por quê? Porque o pecado amaldiçoou aquilo que Deus tinha feito perfeito. O pecado amaldiçoou, começaram a acontecer coisas na face da terra que não estavam preditas, ou preditas estavam, porque Deus sabia tanto que proporcionou Cristo já desde antes da fundação do mundo, como a Bíblia diz. Mas quando a gente começa a encontrar circunstâncias na nossa história, quando a gente vê esses fatos acontecerem, a gente pergunta como enxergar Deus nisso? Se tudo que Deus fez foi tão perfeito, por que ocorrem enchentes? Por que ocorrem tragédias? Por que ocorrem terremotos? Por que ocorrem doenças mortais? Por que pessoas ficam doentes? Por que cristãos ficam doentes? Por que cristãos morrem de câncer? Por que cristãos têm doenças incuráveis? Por que acontece tudo isso? Se o nosso Deus, como a gente sempre fala, está no comando de todas as coisas, e é exatamente nesse ponto é que eu vou adentrar para levar a resposta disso. A Bíblia responde isso. Por que estão acontecendo essas coisas? O gênero humano manchado pelo pecado, por a genética humana perfeita, se diluiu no pecado, então vieram doenças que a gente não consegue entender por quê. Degenerações nos cromossomos que a gente não sabe o porquê que acontecem, mas elas acontecem. Tragédias que a humanidade está vendo. Esses dias vi um post, um cara falando, vocês estão achando que isso foi muito, que é o sinal dos fins dos tempos. Em 1818, não sei aonde, teve uma enchente que matou um monte de gente, e aconteceu mesmo. Por quê? Porque o mundo, a partir deste momento aqui, ficou sujeito às condições que o homem mesmo plantou. Que o homem mesmo fez com que acontecessem. Quando a gente fala de aquecimento, quando a gente fala de tudo, quem causou isso? O homem. Quem está causando a destruição? O homem. Porque alguns dizem, nessa situação aqui específica, vejam como são as coisas, muitos de vocês devem ter visto, foram 3 fatores que dificilmente acontecem na atmosfera, ao mesmo tempo. Não sei quem assistiu aquele filme, o Mar em Fúria, que era uma tempestade lá, que o meteorologista fala, está vindo uma coisa daqui, está vindo uma coisa dali, está vindo uma coisa dali, vai ter a onda perfeita, uma onda de sei lá quantos metros. Aquilo tem um ponto de verdade naquela história. E o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Veio umidade quente do vento trazendo em grandes altitudes, e venta bem, muito, lá da Amazônia, longe daqui, muito longe, veio pelaquela lateral, só que aqui no Sudeste, e Santa Catarina e Paraná, tinha uma massa de ar quente, de pressão alta, e essa massa que veio da Amazônia não conseguia subir aqui, ficou no Rio Grande do Sul e tinha um ciclone no mar, rodando em direção à Terra. Essa é a explicação científica para o que aconteceu. Aí nós vamos perguntar, mas como? Para trazer uma tragédia tão grande?
que a gente vê ali. E a gente vê pessoas desabrigadas, pessoas em situação difícil. A gente aqui está organizando algumas coisas dentro das nossas possibilidades, mas está chegando muita coisa chegando, muitos mantimentos, e a gente tem que ajudar as pessoas neste momento, mas a questão é como essas pessoas estão espiritualmente sendo tratadas. Porque não deve ser fácil você crente, eu crente como você, perder tudo de uma hora para outra, tudo que você trabalhou durante a tua vida inteira, aquilo acabar. É difícil você entender isso, mas a Bíblia nos responde, a Bíblia nos fala, e a Bíblia nos dá uma esperança concreta de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É duro falar isso, é difícil falar isso, está no mesmo texto que a pastora Shirley leu aqui no começo. Nós vamos esmiuçar um pouquinho ali, porque ali está a resposta de muitas coisas que a gente não consegue compreender. Por que está acontecendo isso no mundo? Porque, em primeiro lugar, está predito que aconteceria, mas a razão que aconteceria é porque Jesus Cristo está voltando. Porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. O mundo está gemendo. E a Bíblia não diz só que o mundo está gemendo. Nós vamos ver aqui. A Bíblia diz que a terra, que o universo está gemendo. O mundo diz que nós cristãos estamos gemendo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo geme por nós. Por que então enfrentar isso? Não seria muito mais fácil Deus soprar um vento e isso se dispersar? Ou então Deus acabar com essa massa de ar quente aqui? Foi Ele que fez tudo. Mas a terra está gemendo pelo pecado. A terra está gemendo pelo que aconteceu lá atrás. A perfeição do movimento terrestre. O que a gente vê isso? Veja a fisionomia dos animais que foram resgatados daquelas águas. Eles não têm capacidade de interpretar a Bíblia, eles não têm capacidade de raciocinar, puxa, o que está acontecendo? Não. Eles são movidos pela sua natureza, dita por Deus lá atrás. Vou fazer os animais, eles vão se sujeitar ao homem. Deus criou tudo perfeito. A natureza não está entendendo o que está acontecendo com ela mesma. Se você vê no semblante, lógico, isso não quer traduzir isso para a humanidade de um animal de maneira nenhuma, mas você vê que a natureza, ela mesma, não está conseguindo entender o que está acontecendo. A perfeição de Deus não está conseguindo entender o que está acontecendo, aquilo que Deus criou perfeito. Mas Deus disse lá para Adão: a terra está maldita agora. A terra está maldita. E aí a gente vai ver que toda a nossa história cristã está relacionada com aquele fato. Porque Jesus foi pendurado no madeiro, porque quem era pendurado no madeiro era considerado maldito, então Jesus se fez maldição em meu lugar, em teu lugar. Por isso Paulo escreve aos Romanos capítulo 8 no começo: portanto nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí a Bíblia começa a discorrer sobre todas essas coisas. A Bíblia começa a falar sobre tudo isso. E como que nós cristãos, nós estamos bem aqui hoje, se nós fôssemos lá num abrigo daqueles lá que existe hoje, chegássemos lá para pregar a palavra de Deus, o que nós falaríamos para aquelas pessoas que perderam tudo? Deus está colocando sobre nós. Deus, a palavra do Senhor está se cumprindo em todos os seus detalhes. As coisas estão acontecendo, porém, a Bíblia nos dá
A palavra do Senhor nos responde o porquê está acontecendo, e a palavra do Senhor nos diz o que fazer mediante esses fatos, mediante as enfermidades que surgem. Um fato interessante, agora que a gente estuda um pouco mais dessa doença que o nosso sobrinho tem, isso era muito raro antigamente, não era uma doença comum. Hoje existem muitos casos e cada dia de pessoas mais novas. Ele tem 41 anos. Nos escritos da medicina, isso acontece a partir de 60. Então o que está mudando? O que está acontecendo? Já aconteceu, já mudou. Já se deteriorou, e a criação hoje geme, o universo hoje clama. Quer ver aonde está isso? Abra lá na carta aos Romanos, capítulo 8. Algo que a gente tem que ponderar nisso tudo, embora os números ainda não são oficiais, porque as águas ainda estão altas. Mas hoje eu vi ali, tem confirmados 154 mortes no Rio Grande do Sul. Você viu as cenas daquelas cidades? Se não te contasse, se você chegasse de Marte hoje, pousasse na Terra e te falasse e te mostrasse aquelas imagens, você ia dizer que morreram quantas pessoas ali? Milhares, ou quem sabe todas. Que estouraram uma bomba atômica, que nem você vê foto de Hiroshima e Nagasaki, e você vê fotos como agora um pouco das águas descendo. Olha, é uma destruição total, mas ainda o Senhor poupou vidas ali. Ainda o Senhor, pela misericórdia, poupou muitas vidas, e o povo se uniu e salvou muitas vidas, mostrando a essência do ser humano, que só floresce em casos muito excepcionais. E aí aqui, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Para que eu quero ler. Você tem aí na NTLH aí, Ju? Tem aí? Tá. Senão eu pego aqui. Quer ver? Ó? A nova tradução da linguagem de hoje é o mesmo versículo. Ele diz assim, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe essa esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Meus irmãos, o universo, a terra, a criação está gemendo.
Esse é o sinal maior que nós temos. Esse é o sinal maior da nossa esperança, porque se nós somos cristãos, nós não podemos ser cristãos somente quando está tudo bem. A gente tem que ser cristão, como Paulo escreveu aqui. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida toda não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Uma outra confirmação disso, se tem alguma dúvida, Apocalipse capítulo 21 diz o quê? E eis que vi o quê? O mesmo céu e a mesma terra? Eis que vi novos céus e nova terra. É o lugar onde habitaremos com o Senhor. Por quê? Porque este lugar está manchado pelo pecado. Este lugar está manchado pela própria criação de Deus, e esse universo que nós estamos, a terra que nós estamos, geme por tudo que está acontecendo. Esses são exemplos salteados de gemidos que a terra está dando, de sinais, vulcões que nunca mais estavam ativos, hoje estão despejando lava. Rios que nunca subiram estão subindo. As praias estão tendo que se colocar areia, que nem fizeram aqui, para largar toneladas e toneladas de areia, porque as águas estão chegando. Mas Deus lá atrás, em Gênesis 1, dizia o quê? Eu demarquei. Mas a criação, aquilo que Deus ordenou lá, pelo pecado está sendo subjugado. A terra está sendo assim. Então isso tudo que a gente está vivendo aqui, essas nossas coisinhas pequenininhas que vivemos aqui, isso tudo vai passar. Isso tudo vai acabar. Novas coisas serão feitas lá no desenrolar dos acontecimentos que Deus está por fazer. Então aonde que nós vamos encontrar Deus na tragédia? Aonde que nós vamos achar Deus no meio de uma enfermidade? Aonde que nós vamos achar Deus no meio de pessoas que perderam tudo? É exatamente a esperança que a palavra nos dá, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como ela leu aqui, como a pastora leu aqui, somos mais do que vencedores em todas as coisas, por Jesus Cristo, porque tudo que estava sendo maldito lá atrás, Jesus fez-se maldito por mim e por você. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar, que a gente não vai ver essas coisas, que a gente não vai observar esses acontecimentos, porque o mundo está fadado a isso. O que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. O que quer dizer jaz? O que quer dizer um jazigo? Quando se vai ver um jazigo, o que é? Um lugar, uma pessoa está lá morta, deitada. O mundo está deitado, o mundo está morto. Então não existe culpa de Deus em nada, porque tudo que Deus criou é perfeito. Nós lemos aqui. Tudo que Deus fez é perfeição. Tudo que Deus fez é para sempre. É eterno, porque Ele não muda. E quando a gente observa essas coisas, quando a gente vê que Paulo está falando de coisas que provavelmente já estavam acontecendo lá na época dele, coisas diferentes, coisas que ninguém, por isso haverá sinais, por isso haverá sinais no céu, haverá sinal na terra. Por quê? Porque tudo está englobado no poder da criação do nosso Deus. Mas a nossa esperança é essa. A nossa esperança tem que ser essa. Porque senão eu não posso dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho que entender que tudo o que está acontecendo, ele vai se refletir em prol daqueles que amam a Deus. No versículo 23, passando, você viu aqui que a criação geme, diz aqui, e não só ela, só na versão Almeida agora, e não só ela, mas nós mesmos os quais, os que temos as premissas do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito Santo, também
gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, ouça isso agora, da mesma maneira também, o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas, como houve essa confluência de fatores para ocasionar esta enchente, tudo isso, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de quem? Do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Versículo 31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Essa é a pergunta que eu fiz para mim e que eu faço para você agora. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Antes de ler o que diz, é necessário que a gente entenda, e é necessário que a gente creia, e é necessário que a gente entenda quem é o nosso Deus para falar isso, para assegurar isso, o que vai ser narrado aqui, para assegurar isso. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Os céus passarão, disse Jesus, mas as palavras de Deus jamais passará, porque Ele não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A esperança que Deus nos deu em Cristo, ela não muda. Então podemos passar o que tivermos que passar, mas a esperança de que todas as coisas elas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Deus não se arrependeu de ter entregue o seu filho por mim e por você. Deus não se arrependeu de ter feito o seu filho maldito e agradar moê-lo numa cruz para que esse mundo fosse salvo por ele. Porque Deus não se arrepende, Deus não muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele não muda. Ele é Senhor. Então como enxergar Deus no meio de uma tragédia? Crendo, esperando que o Senhor é conosco, acima de todas as coisas, que tudo isso que está acontecendo são coisas passageiras, perto da eternidade que nós viveremos com Cristo, ou a promessa de Romanos capítulo 8 sobre a nossa vida, que diz assim, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Aqui está claro, irmãos, esse mundo estava condenado a acabar. Mas Jesus se fez, o Verbo se fez carne e nos trouxe a salvação, que nos diz assim, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação será? A angústia? A enchente? A doença? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Mas é como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, essas que estão em cima aqui narradas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente olha para essas coisas, quando a gente vê a Bíblia narrando por que está acontecendo, nós vemos aqui, a criação ficou sujeita à vaidade. A criação ficou sujeita ao poder que os homens querem ter. A criação está sujeita ao que o mundo está vivendo hoje. Mas nós que cremos, nós que temos uma esperança, nós que temos um Senhor que está sobre a nossa vida, pode vir o que vier, pode acontecer, essa esperança não pode sair da vida do cristão. Se eu e você tivéssemos que ir hoje lá no acampamento daqueles e pregar a palavra de Deus, tratar aquelas pessoas espiritualmente, porque eu não vi até agora muita coisa acerca disso. É importante roupas, é importante comida, porque você não vai abastecer espiritualmente a fome física, mas essas pessoas precisam de ser-lhes anunciadas essa esperança. Espere no Senhor, embora houve um prejuízo grande, embora houve um extermínio grande, pessoas perderam entes queridos, vidas foram ceifadas, mas em todas essas coisas, nós continuamos ainda sendo mais do que vencedores, por Cristo Jesus, porque Ele nos amou acima de todas as coisas. Nós não merecíamos nada, Deus fez tudo perfeito, o homem estragou. Tem gente ainda que reclama da justiça de Deus, mas se fosse para olhar por esse lado, se não fosse a misericórdia, estava tudo cheio de água até aqui em cima, como aconteceu lá atrás. E lá atrás ainda Deus pôs um sinal para Noé ver: não vai ser mais destruído com água. Estou fazendo uma aliança aqui contigo. Essa aliança simboliza Cristo hoje para nós.
Agora, claro, não é fácil, você precisa ser resiliente. Resiliente é sofrer, se necessário for, mas saber que o nosso Deus está conosco, que o nosso Deus falou e Ele não muda. O que Ele fez, Ele não muda. O que Ele nos disse, Ele não vai mudar. Ele não vai voltar atrás e destruir tudo aqui sem salvar aquele que crê. Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo o Deus que formou com perfeição todas essas coisas, mas a criação geme, chora. Nós que temos o Espírito Santo, vemos tudo. Quando a gente começa a olhar isso aqui, e você começa a ver as coisas que Deus fez, e você vê que isso está se destruindo por si só, por causa da maldade, por causa da vaidade, por causa do pecado, a gente tem que gemer também. E buscar a adoção, é o Abba Pai, é o Senhor, é nele a nossa esperança, não é em mais nada, não é em mais nada. Não fica defendendo bandeira dessa terra, não adianta, defendendo homens dessa, não adianta. As coisas acontecem na nossa frente, quando tem que acontecer, você vê. Essas pessoas tiveram quanto tempo para sair das suas casas? Sei lá, meia hora, 1 hora, ou um pouco mais. Outras tiveram que ser resgatadas de helicóptero, de barco, outras... Mas essa não é a única tragédia que o mundo passou. Tem outras. Teve guerras, que milhares, milhões de pessoas morreram. Só na Segunda Guerra, 6 milhões de judeus, 3 vezes a população de Curitiba foi morta. Então a gente é muito apto a querer olhar para o céu e falar: poxa vida, Senhor, mas por que isso? Quando a perfeição Ele deu. E agora em Cristo a gente tem todas essas coisas, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para encerrar, quero ler o Salmo 102. Essa é a nossa esperança. No meio dessas circunstâncias, a gente tem que saber em quem a gente crê. A gente tem que ter confiança e certeza e esperança naquele que a gente crê. Veja o que o salmista diz no Salmo 102, versículo 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, os céus são obras das tuas mãos. Versículo 26, grava isso aí. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. E os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Vou ler de novo que eu acho que você não entendeu. Mas tu és o mesmo, os teus anos nunca terão fim, os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Essa é a minha certeza. Então, como eu enxergo Deus no meio de uma tragédia, da mesma forma que eu enxergo no meio da alegria, da mesma forma que eu enxergo quando está tudo bem.
O mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, o mesmo Espírito, aquele que busca em mim aquilo que eu tenho, e quando eu não tenho, Ele intercede diante do Senhor por mim, e geme diante do Senhor por mim, por você. Será que a gente consegue imaginar essa cena? O Espírito Santo gemendo diante de Deus, intercedendo por mim e por você, quando a gente não sabe o que fazer, que é o caso de muitos, que é o caso de muitas circunstâncias. Não só eu estou pegando esse exemplo, claro, porque é o que está em foco hoje, mas tem muitas coisas acontecendo, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes. Então, quando eu enxergo isso, que Deus é o mesmo, que a palavra dele não volta atrás, que a palavra dele faz o que foi dito, e será e fará isso para sempre, eu entendo que a minha adoração, o meu estilo de vida de adoração, o meu andar nesta terra, ele precisa ser o mesmo em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses, dizendo: eu sei viver quando não tem, eu sei viver quando tem. Mas aí vem aquele versículo de Filipenses 4,13 que é famoso: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ju, coloca essa na NTLH, Filipenses 4,13. Deus fala isso conosco, Paulo fala isso: eu sei viver bem, mas eu sei também passar por dificuldade. Então não pense que na tua dificuldade você é o único que sofre ela, ou não pense que no bem-estar teu é só você que está bem. Não, as coisas acontecem para todos, mas a razão nossa é viver uma unidade só, para o nosso Deus, para aquilo que Ele fundou, para aquilo que Ele nos deu, para o amor que Ele nos deu, que é imutável, que nos constrange, o amor que Ele nos tem em Cristo Jesus. Está ali, Ju? Filipenses 4,13. Ó, se você não tem essa versão, tira a fotografia ali, ó. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje nós estamos aqui para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, porque com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.